quer só, diga amém. Amém. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele disse a Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Amém. A igreja pode tomar assento. Uma palavra bem conhecida da igreja, uma palavra muito simples. Pelos leitores da Bíblia, que quando Nicodemos foi ter com Jesus, e ele, como a própria palavra fala, que ele era príncipe dos judeus, e também era tido como mestre também para alguns daquela época, pois ele sabia das leis de Moisés e também da Torá. Mas quando ele vai até Jesus e Jesus fala que ele reconhece, primeiro aqui chama a atenção que ele reconhece o que Jesus fez e continua fazendo naquele momento ali. Jesus estava operando milagres, curando o enfermo, e tantos seguidores o seguiam naquela época. E ele reconhece isso. E Jesus, vendo que ele queria conversar com ele, ele disse: na verdade te digo, que aquele não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quando ele fala que não pode entrar no reino de Deus, aqui me chamou a atenção. E Jesus fala isso para Nicodemos. Mas Nicodemos ele não entende, porque o conhecimento que Nicodemos tinha era terreno. Nicodemos ele tinha o conhecimento sobre os ensinamentos da lei e a Torá e assim por diante. Mas aqui, quando Jesus fala que não pode herdar o reino dos céus, Jesus está falando de algo maior, não está falando algo terreno desta terra. Deus está falando do reino dos céus, algo que acontece em nossas vidas espiritualmente, quando aceitamos a Ele, e assim podemos entrar no reino de Deus. Mas Nicodemos não estava entendendo, não entendia isso, porque o seu conhecimento era pouco, ele não conhecia das coisas espirituais. A própria palavra fala em 1 Coríntios que o homem carnal entende das coisas da carne, mas o homem espiritual entende das coisas do Espírito. Então Nicodemos conhecia das coisas da carne, das coisas daqui desta terra, mas não conhecia as coisas espirituais, porque Deus veio anunciar um reino que não é deste mundo. Deus veio pregar um evangelho que não é deste mundo. Deus veio pregar um evangelho para que pessoas pudessem ser salvas. E muitos daqueles que eram contra Jesus dizem: mas Jesus veio pregar um evangelho, e não é o evangelho que nós pregamos, porque o fariseu daquela época ele pregava que tinha que praticar o amor, pregava sobre o amor, mas não praticava o amor. E Jesus veio na contramão da lógica. Jesus ele prega sobre o amor e ele demonstra, ele dá exemplo de amor para aquelas almas que estavam ali gemendo, pedindo um clamor que nem a palavra vai nos citar, do cego de Jericó, que ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus teve compaixão dele e o curou daquela enfermidade que ele estava naquele momento. A diferença, Jesus ele demonstrava, Jesus, como podemos dizer nos nossos dias de hoje, Jesus pregava e dava exemplo, vivia o que pregava. Muitas vezes nós pregamos, falamos aqui para os irmãos, e muitas vezes não vivemos aquilo que nós pregamos. Mas Jesus, e isso era o que os fariseus faziam na época. O fariseu pregava e não vivia, não dava exemplo. Jesus veio, pregava o evangelho, falava sobre o seu reino e dava exemplo. Jesus. E Nicodemos aqui não estava entendendo sobre isso. Mas como pode, Senhor? Como pode o homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo?
Deus aqui está falando que ele deveria falar sobre arrependimento e também falar sobre renúncia. Porque para nós aceitarmos a Cristo, renunciar a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, nós temos que se arrepender, renunciar a nossa própria vontade. E isso é tudo trabalhado no Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando nós ouvimos o Evangelho ele é pregado a nós e nós ouvimos, nós ouvimos o Evangelho, ele entra e penetra no nosso coração. E quem nos convence do nosso pecado, do nosso erro, as nossas falhas, é o próprio Espírito Santo que trabalha através da palavra de Deus. É a própria palavra que trabalha em nós e nos convence dos nossos pecados. Então, para que ele pudesse entrar no reino do céu, Jesus já está dando um exemplo que se ele não renunciasse, se ele não se arrependesse, ele não poderia se arrependesse e renunciasse à sua própria vontade, seu próprio eu, ele não poderia participar, ele não poderia entrar no reino dos céus. E não como que era para Nicodemos, assim também é para nós nos dias de hoje. Quantas vezes para nós participarmos entrarmos neste reino, nós temos que renunciar a nós mesmos, a nossa própria vontade e praticar a palavra do Senhor, dar segundo a palavra do Senhor. E Nicodemos não entendia, porque e Jesus fala no capítulo 6, aquele que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é o Espírito. Nicodemos ele tinha que renunciar para que pudesse nascer de novo para uma nova. Quando nós aceitamos Jesus, nós nos arrependemos, aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, automaticamente nós nos batizamos. O batismo simboliza a nossa renúncia para o mundo e uma nova vida com Cristo. Amém. Porque quando nós aceitamos este Evangelho, nós procuramos nos adequar a ele. É como nós fazemos na nossa empresa. Para nós exercermos tal função, nós temos que adequar, dado para nós o equipamento. Você tem que usar óculos por causa que tu vai soldar, então tu tem que usar. Assim a palavra também de Deus. A palavra é que quando nós aceitamos, nós também temos que procurar ler e praticar. Verdade. Para que nós venhamos nos alimentar a nossa alma, para que também podemos vivê-la também, nosso dia a dia. Então, como a própria palavra já nos adverte, nós devemos nascer novamente, abrir mão da nossa própria vontade, do nosso próprio eu. A palavra também vai mencionar a passagem sobre o jovem rico. E ele chega até Jesus: Jesus, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus só pergunta: você guarda os mandamentos, você respeita os mandamentos que eu dei a Moisés e os guarda consigo mesmo? Ele, Jesus, tudo isso eu faço. Mas Jesus fala para ele: mas ainda falta-te alguma coisa. O que faltava para o jovem rico? Ele estava pegado às riquezas, às coisas deste mundo. Enquanto nós não estivermos pegados às coisas deste mundo, nós não podemos viver uma nova vida com Cristo. Assim a palavra nos adverte que nós devemos abrir mão das nossas vontades, renunciar ao nosso próprio eu, porque nós devemos nascer novamente para viver uma nova vida com Cristo. E muitas vezes nós aceitamos a Jesus, batizamos e viemos os cultos, e muitas vezes não permanecemos firmes. É porque muitas vezes deixamos de praticar a própria palavra de Cristo. Deixamos de guardar a palavra, porque a palavra fala, como em Salmo 119, verso 9, fala sobre a palavra. Como um jovem purificará o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Nós devemos guardar a palavra. E a palavra também vai falar em Mateus que aquele que ouve as minhas palavras e as praticas é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Então veio o vento, veio a tempestade, o vento bate sobre ela e ela não cai, porque ela está bem alicerçada. Mas aquela casa que está edificada sobre a areia, logo a tempestade vem, a água vem e a derruba. Assim é nossas vidas também. Nós temos que não só renunciar, mas também nós temos que guardar esta palavra. Para que venha produzir, alimentar nós mesmos, a nossa alma, para que nós venhamos guardar e não pecar contra o Senhor.
O que nos afasta do Senhor hoje? É o pecado. Para que eu não venha pecar, eu tenho que esconder a palavra, eu tenho que guardar a palavra e praticar. Tem que guardar a palavra e praticar. Porque se eu guardar e não praticar, o que adianta? Que proveito que eu vou ter na minha própria vida? Eu vou estar enganando a mim mesmo. Eu vou estar aqui na igreja, todos os cultos, cooperando aqui, enganando a mim mesmo. Se eu não praticar a palavra, que base que eu vou ter dentro da igreja? Onde que eu vou estar firmado? Porque qualquer ventinho, qualquer vento de doutrina e ensinamentos errados, eu vou dar ouvido e eu vou acabar saindo da presença dos senhores e deixar de congregar. Por isso que a palavra fala que nós devemos guardar a palavra e também praticar ela no nosso dia a dia. E também fala ali outra passagem que fala também que quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, ele convida um por um. E cada um tinha a sua função. A maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores. E quando Jesus encontra, eles estão ali arrumando redes, outros estão ali em cima do barco, ali arrumando as coisas do barco, que eles eram pescadores. E também, quando Jesus os convida para seguir, eles abrem mão da sua vontade. Eles abrem mão, eles renunciam à sua vida. Eu era pescador, agora eu não sou mais pescador. Agora você é pescador de homens, como o Senhor Jesus fala na sua palavra. Você é pescador de homens, agora você é ganhador de almas. Pode ver que quando Jesus os convida para segui-lo, eles deixam aquela função que eles tinham, eles não voltam mais para aquela função, eles não voltam atrás. Eles seguem a Cristo e começam a ser discípulos de Cristo. E começam a ouvir os sermões de Jesus, a palavra começa a entrar no seu coração, eles começam a entender o Evangelho de Cristo. Eles renunciaram, assim também deve ser nós na nossa vida. Quando o Evangelho é nos pregado, ele fala que nós devemos renunciar a nós mesmos, renunciar ao nosso pecado, para que possamos alcançar a promessa que foi nos feita. Porque Jesus fala que ele subiu aos céus e que um dia voltaria para nos buscar. Então, para alcançarmos esse reino, temos que praticar a sua palavra e renunciar dia após dia. Porque todos os dias Deus dá uma nova oportunidade de recomeçar. Todos os dias, toda manhã, nós acordamos pela manhã, Deus nos dá uma oportunidade para recomeçar, escrever uma nova história na nossa vida. Se ontem eu pratiquei algo que não agradava ao Senhor, no dia seguinte eu não deixo de praticar. E assim deve ser a nossa vida dia após dia. Como nós somos servos e servas do Senhor, devemos guardar essa palavra e praticar, para que nós não venhamos ficar e possamos ficar aqui nesta terra e possamos entrar neste reino de Deus, a qual Jesus fala para Nicodemos, e que também Cristo nos promete que um dia viria e nos levaria para com Ele. Então, para que nós venhamos esperar Ele aqui nessa terra, devemos também esperar a sua vida e ir vigiando e orando. Quando ali fala no Evangelho de Mateus, que no capítulo 25, e o versículo 3 que fala sobre a vinda do Senhor, que nós não sabemos qual dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então, como nós não sabemos, devemos guardar a sua palavra, vigiar e também vigiar e orar. Não é apenas aceitar Jesus, viemos aqui na igreja, cultuamos a Deus, tá tudo bom, eu vou subir, eu tomo ceia, eu vou subir. Não é assim. Se você for entender o Evangelho de Cristo, não é apenas isso. O Evangelho, o reino de Deus não está baseado apenas nisso. Para que nós venhamos alcançar a nossa salvação, nós devemos também nos santificar, como a palavra diz. Sem santificação ninguém verá o Senhor. O que nos santifica, se não é a palavra? Porque a palavra nos adverte todos os dias. Você está errado nisso, você está errado naquilo. Então nós devemos praticar a sua palavra e também nos alimentarmos dela. Hoje em dia nos encontramos em algumas igrejas e algumas pessoas na fé que estão anêmicas.
que não sabe que a primeira luta, a primeira dificuldade já quer desistir. Por quê? Não está firmada na rocha, não lê a palavra, não pratica a palavra, como que vai estar firme com Cristo? Em meio às dificuldades, às dificuldades, os desertos que Deus nos coloca para nos aprovar. Deus nos coloca em situações que muitas vezes nós falamos, Deus, eu não vou aguentar esse deserto, essa dificuldade está passando, mas Deus sabe que nós temos condições de passar, e Ele passa conosco pelo deserto, pela dificuldade. Mas o que? Nós temos que, o que nos dá garantia que Ele está conosco é a Sua palavra, que Ele diz que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! A Sua palavra nos adverte. Ele estaria conosco. Muitas vezes pensamos que Deus não está conosco, mas Deus está conosco. Muitas vezes Deus trabalha em meio ao silêncio. Muitas vezes perguntamos, Deus, onde Tu estás, Deus? Eu estou passando por isso, por essa dificuldade aqui, Deus. Onde Tu estás, Deus? Tu não está vendo que eu estou passando por isso, Deus? Tu não está vendo? Começamos logo a murmurar e a questionar Deus, porque onde o Senhor está, o Senhor não fala mais comigo. Eu oro, o Senhor não responde. Deus está trabalhando no meio ao silêncio. Mas nós somos tão... não entendemos o trabalhar de Deus em nossas vidas. Não entendemos que o silêncio, Deus também usa o silêncio para trabalhar em nós. Como o vaso na mão do oleiro, quando o oleiro está fazendo, ele está ali, um vaso para ser bom, passa por vários processos, e assim também é nas nossas vidas. Para nós sermos aprovados, temos que passar por vários desertos, por várias provações no meio da caminhada. Senão, nós não vamos ser aprovados por Deus. Não alcançaremos o reino dos céus, não alcançaremos a sua promessa, não aguardaremos a sua vinda, guardando a palavra, praticando a palavra. E muitas das vezes a nossa caminhada é assim. Temos que guardar a palavra. E sempre orar, como a palavra também fala em 1 Pedro 5, que o nosso adversário está ao nosso redor. Se nós não vigiarmos, nós perdemos a salvação. O nosso adversário, ele nos vê como presa fácil. Se nós não orarmos, não vigiarmos, não lemos a palavra, não guardarmos a palavra. Se nós não lemos a palavra, não oramos, não jejuamos, não nos santificamos, nós seremos presa fácil para o nosso adversário. Ali, presa fácil. O nosso adversário vai apenas lançar um dado. E aquele dado vai trazer um mal tão grande para nós mesmos. Nós vamos acabar caindo. E nos desanimamos no meio da caminhada. Muitas vezes estamos passando por uma prova, e aquela prova, muitas vezes, que Deus está usando para nos aprovar, e nós deixamos de orar, deixamos de ler a palavra e praticá-la, abrimos brecha para que o inimigo possa agir contra a nossa vida e nos desanimar contra quem é tu para estar lá, olha como que tu é, olha o jeito que tu anda, tu nem lê a palavra, tu nem guarda a palavra, tu nem santifica, tu nem ora, que crente tu é, tu só está lá como de corpo, mas o que adianta isso? Tu não vai alcançar o reino dos céus, e começa a minar a nossa mente, nos colocando para baixo e nos fazem desanimar no meio da caminhada. É assim, mas para que nós venhamos alcançar o reino dos céus, temos que guardar a palavra, nos santificar, orar sempre, vigiando, que a palavra nos adverte, sempre estarmos vigilantes e orando em todo o tempo, porque o nosso adversário está procurando, está no nosso derredor, como a palavra fala em 1 Pedro 5, 8. Está procurando uma brecha, aonde que eu vou lançar o meu dado, aonde que eu vou derrubar ele, nisso que eu vou derrubar ele, então eu vou usar isso contra ele mesmo. Não podemos dar brecha para que o nosso adversário venha impedir que nós alcancemos o que é nos prometido por Deus, o reino dos céus. Temos que todo o tempo estarmos vigilantes, sempre, em todo momento. Eu sei que no meio da vida nossa aqui nessa terra não é fácil, mas sempre temos que estarmos sempre vigilantes em tudo, porque quando nós vamos fazer tal coisa, nós temos que analisarmos bem: será que isso aí é da vontade de Deus? Será que isso agrada a Deus? Será que isso Deus tem se agradado das minhas escolhas?
Deus tem se agradado da minha vida. Muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. Muitas vezes nós entristecemos o coração de Deus. Muitas vezes nos perguntando, Deus, por que isso não deu errado? Por isso que o que aconteceu isso? Tantas coisas acontecem de errado na nossa vida. Nós nos perguntamos para Deus, por que isso, Deus? Por que aquilo? E não entendemos o porquê da situação. Porque muitas vezes Deus está usando aquela situação para nos aprovar. Muitas vezes nós plantamos algo e nós estamos pelo nosso próprio erro. Porque nós não perguntamos, Deus, é da tua vontade isso daqui? Nós fizemos por nossa conta própria e muitas vezes aquilo não dá certo e nos dizemos, Deus não está mais comigo, Deus não, isso aqui não deu do jeito que eu queria. E você muitas vezes questiona Deus, Deus, por que isso, por que aquilo? Há tanto questionamento, tanto questiona a Deus, mas muitas vezes nós estamos pagando por coisas que nós mesmos procuramos. Por quê? Porque não vigiamos, porque não oramos, porque não guardamos a palavra. E é isso que acontece nas nossas vidas. Mas a palavra também nos orienta em todo o tempo que nós devemos orar sempre, vigiar sempre. Mas também nos agrada, porque lá em Apocalipse fala ali para a igreja de Filadélfia, aquele que, como guardaste a minha palavra e tendo pouca força, com aquela igreja ela tinha guardava a palavra e tinha pouca força, mas permaneceu firme. Em meio a todas as dificuldades que ela passou, ela permaneceu firme. Nós também temos que permanecermos firmes na presença do Senhor, para que podemos alcançar este reino que nos é prometido. Mas o que é necessário para alcançar esse reino? Renunciar a nós mesmos, a nossas próprias vontades, nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas. Nós não somos perfeitos, mas em algum momento da nossa vida, claro que vamos errar. Mas sempre devemos reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Reconhecer sempre que nós somos dependentes de Deus e que, se não é a misericórdia dele para conosco, que seríamos de nós não estaríamos aqui. Se ele não pagasse o preço que ele pagou na cruz era para nós pagar. E ele foi lá e pagou por nós. Não, eu vou resgatar a humanidade, vou dar uma nova chance para a humanidade. Vou resgatar os filhos que Deus, o próprio, que nós somos imagem de Deus, e Deus soprou sobre nós o seu fôlego sobre nosso fôlego de vida. Então nós somos imagem de Deus. E Deus, como não quer que nenhum se perca, Ele enviou o seu Filho. Deus não quer que ninguém se perca. A própria palavra fala que Deus não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos se salvem. Mas nem todos querem a salvação. Mas nem todos querem pagar o preço. Nem todos querem guardar a palavra. Nem todos querem orar. Nem todos querem vigiar sempre em todo momento da nossa caminhada com Cristo. Porque para alcançarmos requer esforço de nós. Requer esforço de nós em todo momento. Todo momento da nossa vida, da nossa caminhada com Cristo requer esforço, renúncia, arrependimento e tantas outras coisas que nós abrimos mão de fazermos na nossa própria vontade. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, abrimos mão da nossa própria vontade e começamos a fazer a vontade de Deus. Então abrimos mão da nossa vontade, então agora nós vivemos para Deus, não vivemos mais para eu, não vivemos mais para o mundo, vivemos para Cristo. Então, em todo momento nós devemos vigiar, orar e sempre procurar fazer a vontade do Senhor. Pois Deus nos fez uma promessa que um dia viria e nos buscaria, mas requer esforço, como eu falei. Requer esforço, renúncia, arrependimento. Pois nos últimos anos temos visto o que tem acontecido ao nosso redor nesses últimos dias, tantos acontecimentos, tantas catástrofes que tem acontecido no nosso meio. Isso são coisas que estão indicando, conforme a palavra, nós que somos leitores da palavra, são indícios que a vinda do Senhor está próxima. Então, o que Deus requer de nós? Que nós devemos guardar a sua palavra, orar e vigiar, que nós não venhamos perder a nossa salvação por tão pouco. Não venhamos
fazer com que o sacrifício de Cristo na cruz seja em vão. Porque o preço que Ele pagou por nós foi o preço de sangue. Ele ofereceu a sua própria vida para nós, para que nós pudéssemos estar aqui reunidos hoje, ouvir a sua palavra, guardando a sua palavra. Nós estamos reunidos aqui, que o Evangelho fosse pregado por nações e nações. E a sua própria palavra fala que o Evangelho seria pregado e alcançaria tantas pessoas, tantas nações, depois da sua subida aos céus. E quantas pessoas Jesus usou e levantou para que o Evangelho fosse pregado por todo mundo. E esse Evangelho nos alcançou. E somos gratos a Deus por isso, porque Ele pagou, deu a sua vida por nós, coisas que nós não éramos merecedores. Qual é a pessoa que daria a sua própria vida para pagar o seu próprio pecado? Qual é a pessoa que, em sua consciência, faria isso? Ninguém faria. Então, Deus enviou seu Filho Jesus para que morresse na cruz e nós pudemos ser resgatados. Nós tivemos uma nova oportunidade para com Cristo. E nós devemos aproveitar essa oportunidade. E os acontecimentos que têm acontecido já dizem: a vinda de Cristo está próxima. Então, devemos aguardar a sua vinda, guardando a sua palavra, orando e vigiando em todo o tempo. Aleluia, Jesus. Até que Ele venha. Não, hoje eu não vou na igreja, vou deixar lá para os jovens. Não. Temos que cultuar ao Senhor. É importante cultuar. Não devemos dizer, não, hoje é só culto de jovens, deixa lá só para os jovens. Vou só no culto de doutrina onde o pastor vai pregar. Não. Todo culto é importante. Todo o culto é uma oportunidade de nós viemos agradecer a Deus pelo seu sacrifício na cruz e pela sua misericórdia para com nossas vidas em todo momento. Pois nós sabemos que somos falhos, somos fracos, somos pobres pecadores, somos apenas pó diante da sua presença e não somos nada. Então a sua misericórdia ela se renova a cada dia sobre nossa vida. Nós somos gratos pelo ar que respiramos, pela manhã que nós acordamos. Nós em todo momento devemos dar graça e agradecer ao Senhor por tudo. Aleluia. Quando temos um culto na nossa semana, um culto quarta, um sábado, um quinta ou um domingo, é uma oportunidade que nós temos de agradecer ao Senhor pelo dia que nos deu, pelo ar que respiramos, por mais uma oportunidade que Ele nos deu de recomeçar. Nós, como filhos de Deus, devemos reconhecer isso em todo momento da nossa vida. Devemos em todo momento render graças ao Senhor e guardar a sua palavra, esperar a sua vinda como Ele nos prometeu. Mas nós não vamos subir para o céu de qualquer maneira, não vamos alcançar o reino do céu de qualquer maneira. Requer de nós um preparo, uma renúncia. Requer santificação, como a palavra nos fala em Hebreus. Requer santificação de nós, sem a qual ninguém verá o Senhor. É como a palavra nos fala em Mateus 22, ali sobre a parábola das bodas. Foi feito o convite para as bodas. O Senhor, Ele convidou todas as pessoas. E uns deram desculpa: não, hoje eu não vou, porque eu comprei um gado, eu vou testar o meu gado aqui. E outros, não, eu tenho uma obra para fazer em tal lugar, eu não posso ir na festa porque eu estou preocupado mais com a minha obra. Não, eu fiz uma horta aqui, eu plantei uma coisa aqui, eu estou preocupado mais com a minha horta, eu não quero participar dessa festa. Então foi feito um convite a outras pessoas. E as pessoas vieram a essa festa. E cada um com o seu traje nupcial, com as suas vestes, preparadas para a festa. Mas havia no meio daqueles que vieram para a festa uma pessoa que não estava preparada para aquela festa. Estava sem os trajes para a festa. Isso fala sobre a nossa vida espiritual, como está a nossa vida espiritual diante de Deus, como estão as nossas vestes diante de Deus. Como a palavra nos fala em Eclesiastes 9:8, em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. Em todo momento, nós temos que guardar a palavra, orar e vigiar.
e nos santificar, para que nossas vestes venham sempre estar brancas, para que quando o Senhor vier buscar a sua igreja, nós viemos subir, não viemos ficar. Nicodemos não estava entendendo isso, porque Deus, em todo momento do seu evangelho, estava falando sobre o reino. Estava pregando um reino que não é dessa terra. Ele não está falando algo terreno, ele está falando algo celestial. Ele está falando de uma nova morada, uma nova terra, uma nova Jerusalém, como fala em Apocalipse. E Nicodemos, com a sua pouca sabedoria, a sabedoria que Nicodemos tinha era terrena. Apenas conhecia os conhecimentos, era terreno. Não sabia das coisas espirituais. Não estava entendendo o evangelho, que reino era este que Jesus estava falando. Não estava entendendo isso. E Jesus estava falando do reino que Ele nos prometeu que um dia Ele subiu e um dia Ele voltaria para nos buscar. É isso que devemos fazer na nossa vida, nesses últimos tempos que estamos passando por tantas dificuldades e tantas coisas que têm acontecido, que aprendizem a tudo do Senhor. Então devemos guardar a sua palavra, vigiar e orar, e santificar, como aquele convidado que ele não estava preparado para a festa, ele não estava com o seu traje nupcial, não estava com suas vestes, que falaria referente às vestes, se nós vamos entender de uma outra forma, fala sobre as nossas vestes, nós vamos se apresentar a Deus, como que Deus vai buscar alguém que suas vestes estão sujas. Deus não vai buscar uma igreja que suas vestes estão sujas. Deus vai buscar uma igreja que tem as suas vestes brancas como a lã, ou brancas como a neve. Em todo momento temos que guardar, porque a palavra que devemos guardar, ela nos bloqueia o pecado sobre as nossas vidas. A palavra nos impede de pecar e de abrirmos brecha para que o inimigo venha com seus lábios inflamados. A oração é uma forma de vigilância, porque enquanto estamos orando em contato com o Senhor está nos guardando, está nos livrando. E jejuar para que as nossas vestes venham sempre estar santificadas perante o Senhor, para que nós venhamos alcançar o reino dos céus. Em todo momento devemos guardar a sua palavra. E é isso que eu tenho para compartilhar com a igreja nesta noite. Agradeço a oportunidade dessa vida. Convido a Maria a se colocar de pé nessa noite. A palavra já foi pregada.